Como eu já li o texto no princípio, nós vamos falar sobre este Salmo 133. Eu escolhi um salmo bem pequeno para a nossa exposição também ser bem pequena. Lá em Filadélfia dizem que eu falo muito, né? Então, Felipe, me lembro uma vez que nós estávamos lá no estudo bíblico, e Felipe chegou: pastor, você fala, hein? Era pequenininho ainda. É ele que me alertou, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Estamos muito felizes por estar aqui nesta noite. Uma alegria para nós, né? Graças a Deus tivemos ali na igreja de Mantena pela manhã, no estudo bíblico, nos deram a oportunidade de fazer uma classe única, dirigir uma classe única com a igreja. Aprendemos muito ali. Deus falou muito para nós. Falou muito para nós. Foi de um grande impacto na nossa vida. A começar de nós que estamos às vezes ministrando a palavra, somos os primeiros a sermos atingidos. E falamos sobre assuntos que assim foram tão importantes dentro do texto que nós estudamos. Tivemos a oportunidade de ter assim uma macroestrutura do livro de Juízes e depois situar capítulos 12 e 13 nessa sequência, e foi realmente muito bom. Foi um encontro com Deus, e como o livro falou para nós hoje, né? E estar aqui nessa noite, eu vim aqui, eu falei: pastor Valdemir, eu vou lá te ouvir. Mas era o meu desejo ouvir. Tivemos uma conversa tão boa hoje à tarde, na casa do pastor Luciomar. Tivemos uma palestra tão boa, saímos de lá às 4 horas, né, da tarde, de tão boa que estava a nossa palestra ali. Eu falei: rapaz, hoje eu quero te ouvir. Ele contou experiências muito boas ali, reflexo de uma pregação que nós fizemos na igreja dele. Depois ele foi contando os resultados, né, e trouxe muita coisa à memória, que nos instruiu muito. Eu falei: isso aí, toda igreja que você for, você fala isso é importante demais. São experiências que ele teve no ministério que realmente ilustram o quão é importante Deus nos usar. E nós estamos aqui à disposição de Deus. Por mim, eu não falaria absolutamente nada. Gosto de estar no culto. A gente perde o culto quando tem que ter aquela responsabilidade de entregar uma mensagem. E a gente sabe que quem tem a mensagem está conosco. É Ele que fala para nós, e por isso nós estamos felizes. E o Salmo 133, ele é o reflexo desta alegria, dessa satisfação, deste prazer de forma microcósmica, porque aqui o salmista está falando a respeito de uma união muito maior. Quando as clãs, as famílias iam para o templo, iam para ali o centro de adoração em Sião, então, né, quando todos ali estavam congregados com um único propósito, com uma única finalidade, o salmista, então, ele exclama com muita alegria: ó, quão bom e quão suave, quão agradável é que os irmãos vivam em união, ou se agreguem em unidade. Sendo assim bem preciso aqui na tradução do texto hebraico, esse é um cântico das subidas, né? Um cântico que Salmos 120 ao Salmos 134, uma coleção de salmos das subidas. É um cântico de peregrinação, quando os peregrinos iam para de todas as tribos se reuniam em Sião. Então, de norte, sul, leste, oeste, todos iam para aquele mesmo lugar. E quando eles estavam ali juntos, né, então ele vê aquela multidão agregada, reunida como irmãos. Ele disse: isso é muito bom, isso é muito agradável. E esse cântico de subidas, né, o Shir Hama'alot, o cântico de subida, ele era um cântico que depois, nas peregrinações, os peregrinos iam cantando. Então, essa coleção de 120 até o 134 era a coleção desses cânticos das subidas, né? Era o que os peregrinos faziam até chegar lá no lugar de adoração. E ele começa então esse Salmo 133 dizendo assim: é um cântico, é o de Davi, lê David, Rinei. Essa expressão Rinei, olhem, observem, vejam. Eles Matov,
quão bom. Olha que bom. E ele vai falar sobre o que? A união fraternal, o naim, com agradável, prazeroso. Naim, inclusive hoje, até hoje, no hebraico moderno, essa palavra é muito utilizada, naim meod, que é como nice to meet you, é como prazer, né? E muito prazer. Então, uma expressão assim, que ele usa aqui, essas duas palavras são palavras sintomáticas, porque elas vão ser explicadas no decorrer do próprio Salmo. O Salmo tem uma estrutura assim, ele tem, primeiro, uma estrutura de moldura. Ele começa com uma declaração, que é uma declaração que podemos qualificar uma declaração de sabedoria. Ele termina também com uma declaração de sabedoria. E ali no meio temos duas símiles, que ele faz algumas comparações, e essas comparações têm muito a nos ensinar. Esta agradabilidade, esse jeito de ser bom, a união entre os irmãos, é algo que é agradável diante do nosso Deus e é agradável diante de toda a comunidade que observa o povo de Deus. Quando eu falo de Antigo Testamento, quando eu falo assim da Antiga Aliança, eu não vejo Antiga Aliança, eu vejo uma aliança contínua, em que nós agora estamos envolvidos nela. Só que nós agora estamos nessa nova aliança com perspectivas muito mais abrangentes, com acessos muito mais amplos do que os nossos irmãos do passado. E parece que muitas das vezes nós estamos mais restritos, não, mas nós temos uma amplitude de experiências hoje que eram simplesmente desejadas por eles no passado. Coisas que hoje estão acontecendo e coisas que aconteceram, por exemplo, na época em que Jesus esteve na terra, eram coisas que os nossos antepassados só sabiam assim por informação muito vaga. Eles não tinham uma noção clara do que iria acontecer. E quando Jesus vem e começa a fazer aqueles sinais e maravilhas e prodígios e ensinamentos os mais extraordinários, explicando de fato o sentido da Torá, da lei de Deus para eles ali, e ele diz: olha, muitos profetas queriam ver o que vocês estão vendo e participar do que vocês estão participando. Hoje nós estamos participando desta bênção. Porque Jesus abriu esse caminho para que o povo de Deus hoje não vivesse simplesmente com os tipos e símbolos do Antigo Testamento e algumas oportunidades que eram restritas. Hoje nós temos essa possibilidade que está ampliada para todos nós. É um novo caminho que Ele nos abriu. E então ele parte aqui, ele coloca essa unidade, essa união entre os irmãos, algo que é muito importante. Ele diz o que é bom e o que é agradável. Shevet Achim Gam Yachad. Que a habitação dos irmãos seja em unidade, ou também em unidade. A palavra aqui, Yachad, fala sobre essa unidade. O que é unidade? Nós estamos aqui, somos várias pessoas, mas somos um só corpo. Aqui hoje está congregado uma igreja. E esse corpo é que tem só um cabeça. A unidade implica, não é? A unidade implica em nós entendermos como funciona o nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo, o apóstolo Paulo utiliza essa metáfora do corpo para mostrar a importância da unidade da igreja. E essa unidade, quando ela é vista dessa perspectiva, a gente vê o quê? O corpo funciona numa interdependência. Observe bem como é que a minha mão aqui está tentando transmitir o que minha boca está falando e o que meu cérebro está processando. Olha só, há um movimento harmônico, não é? E o corpo é uma simetria. Você já observou a simetria do seu corpo? Faz aqui uma linha, olha. Um olho aqui, o nariz fica no meio certinho, a boca, olha, parte para cá. Você não é um anômalo, você é simétrico. Uma perna, outra perna, um braço. Deus desenhou tudo direitinho. Teve o cuidado de fazer. E esse corpo, ele é interdependente. O apóstolo Paulo diz que os membros do corpo que têm menos honra, eles são cobertos de honra. Alguns ficam só escondidos, já viu? Nossa cara vem sempre para o culto, todo mundo vê, né?
mas nós estamos todos protegidos, todos guardados. Nossa mão está aí, nosso pé já está protegido pelo sapato, ninguém vê. Então, esses que estão aqui disponíveis, todos estão vendo. Mas há uma proteção de outros membros que são vitais para o corpo. E aí o apóstolo Paulo fala a respeito do cuidado que um membro tem de ter do outro. E essa unidade que o salmista está falando aqui, ela espelha isso. Ela espelha isso e projeta aquilo que Jesus vai dizer na sua oração, quando ele fala a respeito do desejo dele, do coração dele, que é um desafio para nós. Vejam só, Jesus no capítulo 17 de João, ele fala a respeito desta unidade que ele deseja para o seu povo, e ele diz assim, olha: dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Veja bem a descrição que Jesus faz de nós, seus discípulos. Nós estamos aqui no mundo, mas não somos do mundo. Não vou ser um extraterrestre. Você está aqui, mas não está aqui. Você está aqui hoje assentado, mas você não sabe, nem tem... Você já tem ideia de onde você está assentado? Paulo diz que nós estamos assentados nas regiões celestes em Cristo. Nós fomos transportados para as regiões celestes em Cristo. O que significa isso? Quando a igreja está aqui reunida, gente, isso aqui é céu. Isso aqui é céu. Céu purinho. Tem anjos aqui para toda parte. Cada um de nós, no mínimo veio com um anjo aqui. E eles estão juntos aqui conosco. E Deus já falou para nós uma coisa tão importante que eu peço tanto. Ele falou que nós vamos ver os anjos caminhando lá da porta até o altar e do altar até a porta. Hoje nós vimos a experiência, né, de Manoá e da sua esposa em ver um anjo, né, pelo menos que o Senhor se apresente de uma forma que a gente consiga ver. Porque nós estamos nessa unidade, nós somos o corpo de Cristo. E temos esse privilégio de estar nas regiões celestes em Cristo. O céu desceu até nós. E isso para nós, irmãos, é muito importante. E é isso que produz essa unidade. Porque todos nós não somos do mundo. Ora, então os que não são do mundo têm que se agregar, se reunir. É por isso que a igreja se reúne. Por quê? Porque nós temos um único Salvador, nós temos uma única fé, nós fomos batizados no único batismo, temos uma única esperança, somos um. O que um pensa, o outro pensa também. A expectativa minha é a sua expectativa, é a nossa expectativa. Nós estamos aguardando o nosso Senhor que virá dos céus. Essa é a perspectiva que a igreja tem. E quando nós pensamos nisso, irmãos, a gente já começa a sentir que o ambiente muda. É gostoso. E aí ele faz, então, Jesus aqui conclui dizendo algo que eu acho muito extraordinário. Ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Observe bem que quando nós estamos aqui nesse culto, quando nós estivemos no estudo bíblico, a palavra estava em funcionamento, trabalhando dentro de nós. Lá em Mantendo, eu percebia, né, como os irmãos estavam bebendo a palavra, como eles estavam se nutrindo da palavra e se santificando pela palavra. Porque essa santificação, ela passa a refletir no rosto da igreja. A igreja tem algo tão diferente que o Senhor, usando o apóstolo Paulo, disse que nós estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor em nós está moldando Jesus em nós. É por isso que o nosso semblante é diferente. É por isso que nós temos uma forma de viver que o mundo olha para nós e vê uma coisa diferente. Tem de ver. Eles têm de ver. Porque nós estamos nesse processo de santificação e é Deus trabalhando na nossa vida e está refletindo Ele mesmo. Ora, quem vive no céu, tem contato com o céu, parece com os que são dos céus.
Vocês observaram que, a princípio, né, a esposa de Manoel não teve ideia, um homem, mas depois quando ele falou que ela, olha, você não teve filhos, você é estéril, mas você vai ter um filho. Aí falou, é um homem de Deus. E Deus foi gradualmente revelando até que quando eles viram quem era de fato que estava com eles, aí a coisa ficou séria. Ih, vamos morrer, né? Diz o Manoel, falando, calma, filho, se Deus der essas promessas para nós, não tem como a gente morrer, não. Tem um projeto de Deus para a nossa vida ainda. Nós vamos viver. Não é? Exatamente quando nós percebemos aquilo que nós somos e o que Deus está fazendo conosco, é a palavra de Deus que quando você vem num culto, você ouve a palavra e se torna como a oração do pastor, um solo em que a palavra entra, em que a palavra é semeada, ela sai frutificando e vai frutificando, você vai vendo os resultados na sua vida. Não fica a mesma coisa. E é o que está acontecendo aqui conosco nessa noite. E Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Agora, os crentes, qual é o propósito de Jesus com esses crentes, todos aqueles que creem nessa palavra no mundo inteiro? Olha o desafio. Diz Jesus, rogo por aqueles que hão de crer em mim através da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Vocês pararam para pensar o desafio da igreja? Ser um como Deus Pai é um com Deus Filho. Um propósito, uma meta, um objetivo só. Essa unidade ontológica, essa unidade do ser de Deus que ocorre só dentro do ser de Deus, e falou, isso tem que acontecer no meio do meu povo. Ser um. Nós temos que falar a mesma língua, temos que pensar do mesmo jeito. O apóstolo Paulo foi muito claro ensinando isso aos Coríntios, que era uma igreja totalmente disfuncional, e ele mostrando, nós temos que dizer todos a mesma coisa, falar uma única palavra. E isso para nós é importante demais, porque é isso que vai fazer a diferença. Nesse contexto em que cada um diz uma coisa, e que você vê aí, na época que foi feita uma estatística, na década de 80, tinham 26 mil denominações diferentes. Para pensar, foi isso que Jesus tensionou, idealizou? Não, então tem uma coisa errada. Como é que ele decidiu consertar isso? Restauração. Restauração. Restauração é exatamente isso. É pegar isso tudo aí e fazer um só. Aí a gente pergunta, mas como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai remover essas barreiras que separam o povo de Deus? O Senhor falou que todos terão que reconhecer que só há um caminho para os salvos, que é o do sofrimento. No meio do sofrimento, a unidade vai acontecer. Vamos ver que temos só um inimigo em comum. Todo o povo de Deus, em toda a terra, vai ver. Nós estávamos aí até brigando entre nós. Estávamos assim naquele tipo, né, de juízes, vivendo, né, na dinâmica de juízes, tribos destruindo tribos, né? Nós falamos muito a respeito disso de manhã, mas eu não vou nem entrar nesse assunto, senão eu não foco aqui no que nós estamos querendo dizer. Mas, irmãos, Deus tem o seu meio de fazer. Nós somos os primeiros dessa unidade e Deus nos escolheu para sermos modelo desta unidade. Nós somos os primeiros que Deus exige de nós unidade. Unidade absoluta entre nós. O Senhor já falou isso para nós, que assim como a Trindade eu quero que vós sejais unidos, sejam um só. Eu usou o vaso para falar isso para nós. E aqui Jesus diz, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós.
Já pensou nós, um em Deus? Vocês já viram o privilégio que os homens do passado tiveram? Quando eram usados por Deus e tinham uma comunhão especial com Deus. E vocês percebiam como Deus, por exemplo, falava com Moisés, face a face. Isso é privilégio da unidade, dessa relação que ele tinha com Deus. E nós hoje? Será que podemos ter esse mesmo privilégio? O que vocês acham? Deus falar face a face conosco? Deus fazer as mesmas maravilhas do passado? Só lembrar vocês que isso já é promessa para nós. Dia 1º de abril de 2005, Deus falou para nós algo que eu li recentemente lá em Filadélfia. Eu falei, o Senhor falou isso para nós? Eu lembrei aos irmãos. E o Senhor disse assim, olha. Vejam bem, a condição, ungido, já disse que falo ao teu coração, ungido. Quando tu sentires o toque, vá para os meus pés, procure saber se esse toque é mesmo de mim. Porque o vosso adversário, ele tenta confundir as vossas mentes, e o homem é muito fácil de ser confundido. Mas se andardes na minha presença, condições, se fizerdes tudo o que vos mando, tudo o que eu ordeno, nada de mal acontecerá a vós. E aí o Senhor disse, falarei face a face convosco, como eu fazia no passado. Você já pensou, gente, que privilégio e que promessa Deus nos fez aqui? Disse mais. Já disse para vós que vós sois um povo especial. Por isso, tudo que eu fazia no passado, eu quero fazer convosco. Olha que privilégio que Deus. Eu falei, mas o Senhor já falou isso para nós, que quer falar face a face. Agora eu quero. Agora eu quero. Fala igual o pastor Áureo, eu quero. Agora eu estou doidinho. Mas na hora que saía com essa lá em Filadélfia, agora eu quero. Espera lá, gente. Um privilégio que Moisés teve, né? Com outros eu falo por sonho, com outros, mas com Moisés eu falo face a face. E agora Deus diz que quer falar comigo e com você face a face? Já parou o que é isso? Já parou para pensar, gente? Nós somos um povo especial. E hoje eu falei de manhã sobre a inadimplência vocacional. O que é a inadimplência vocacional? Nós somos vocacionados, escolhidos a dedo. Deus não deixou que nós nascêssemos há 100 anos atrás. Ele idealizou exatamente esse tempo, porque esse tempo é nosso e Ele tem um projeto especial conosco. E Ele nos separou e disse, vós sois um povo especial. Dentre o povo de Deus, Deus nos separou, porque Ele quer falar face a face conosco. É você acordar pela manhã, é você estar de madrugada na sua cama, daqui a pouco você ouvir uma voz, e Deus te chamando pelo nome, e você começar a falar com Deus, e Deus falar com você. Nós não somos qualquer povo, mas isso exige de nós o quê? Olha as condições, se obedecerdes o que eu vos mando, se fizerdes tudo o que eu tenho ordenado, eu vou falar face a face convosco, e tudo que eu fazia no passado, farei entre vós. Ressurreição de mortos, paralíticos andando, cegos enxergando. O Senhor disse que vai sair virtude da saia de vocês, irmãs. Por isso que Ele se preocupou em dar até o comprimento da saia de vocês, o modelo e o tipo. Porque você é especial, nós somos especiais. Os aventais de Paulo curavam, meu paletó curando. Já parou para pensar? Já parou para pensar? É isso que Deus quer conosco. Mas para isso, vejam só, voltemos lá. Jesus acaba ele conclui assim, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando essa obra chegar nesse nível de comunhão com Deus, de Deus começar a fazer as suas maravilhas, vem todo mundo para ela, gente. O povo está querendo uma coisa melhor, eles estão querendo algo que eles não sabem. Às vezes eles fazem lá reunião de avivamento e tal, não é por aí. Tudo vem de Deus, é de cima.
Voltemos ao Salmo 133. Vejam só como o Salmo 133, ele nos traz exatamente essas duas próximas símbolos, vão ilustrar esse bom e esse agradável. É prazeroso, a presença de Deus não é prazerosa? Gente, não existe coisa mais gostosa, não existe, não vou nem dizer coisa, não existe algo mais precioso do que a presença de Deus na nossa vida. O Senhor visita o nosso coração, e Ele faz aqui uma comparação, que é a primeira. Ele diz Kashemen Hatov, ele usa a palavra Matov, quão bom, e agora ele diz que esta união, quando o povo de Deus está em unidade, ele diz Kashemen, como o óleo Hatov, o bom óleo, é o óleo precioso. Qual é o óleo precioso? Ele vai dizer aqui, Al-Harosh, sobre a cabeça, e Yored, descendo, Al-Hazakam, sobre a barba, Zekam Aharon. Vejam bem, que desce sobre a barba de Arão. Opa, identificou o óleo. Esse bom óleo é o óleo da unção, aquele óleo que tinha uma fórmula especial e inimitável. Nenhum israelita poderia fazer aquele óleo, aquele perfume, para poder ter o uso pessoal. Era proibido. Daí Deus deu uma fórmula especial para o povo. Esse óleo é o óleo da santa unção, que vai ungir o sumo sacerdote. E diz ele que o óleo vai sobre a cabeça, vai descendo sobre a barba de Arão, e vai descendo, Sheyored Alpimidotav, que vai até as orlas das suas vestes, permeia todo o corpo, vai de cima e vai passando, e permeia todo o corpo, nada fica do lado de fora. O sacerdote, o sumo sacerdote, era totalmente ungido. Este óleo é a representação do Espírito de Deus sobre a vida da igreja hoje. E hoje, quem são os sumos sacerdotes? Nós fomos levantados para sermos sacerdotes. Reis e sacerdotes Ele nos fez através do seu sangue. Mas observem bem, o sumo sacerdote tinha direito de entrar na presença de Deus, mesma ali no Santo dos Santos, uma vez ao ano. E agora, irmãos, para nós, Hebreus capítulo 10 diz que temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, direto, 24/7, 365 dias no ano, a qualquer momento, a qualquer instante, nós temos acesso à presença mesma de Deus. O lugar que o sumo sacerdote entrava uma vez para poder estar na presença mesma de Deus, para nós hoje, igreja, está aberto 365 dias ao ano. Olha onde você tem acesso, e diz: cheguemos com ousadia no Santo dos Santos. Quem está lá? O nosso irmão mais velho, sumo sacerdote supremo, que deu a sua vida por nós, e Ele intercede por nós. Ele diz: cheguemos com confiança ao trono da graça, para alcançarmos graça e acharmos misericórdia, a fim de sermos ajudados em ocasião oportuna. Olha o acesso que você tem. Todos nós temos agora essa oportunidade. Daí essa unção sumo sacerdotal está sobre a igreja. E ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, e até hoje o Espírito de Deus está sendo derramado sobre nós. E é esse Espírito que promove a união, que dá unção para nós termos relações interpessoais abençoadas, que produzam unidade. Qual é a nossa meta? Qual é o nosso propósito? É um só: que Deus seja glorificado através das nossas vidas. É essa a nossa meta, é esse o nosso propósito. E quando nós conseguimos entender isso, gente, nós vamos desfrutar de coisas preciosas. Vai ficar mais macio, você vai ficar mais macio, mais escorregadio, né? Vai ficar mais fácil a reunião, as nossas reuniões vão ficar mais macias, mais gostosas, porque Deus vai derramar muito do seu poder sobre nós.
até falar face a face conosco, até usar você para fazer coisas que Ele fez no passado. Daqui, o privilégio do sumo sacerdote era uma vez só, o seu é contínuo. E no ano bissexto, 366 dias. Não tem nenhuma interrupção. Vale a pena pagar o preço da unidade. Vale a pena a igreja pagar o preço de ser uma só. A outra comparação que ele faz aqui, no verso 3, que é a segunda símile, eu só escolhi 3 versículos, hein? Já estou terminando. Ele diz que tal Hermon é como o orvalho de Hermon, Sheored. Você observa bem que as figuras aqui estão sempre, olha o verbo é utilizado 3 vezes, de Ored, que vai descendo, 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 mostrando o quê? Qual é o movimento? É de cima para baixo. É de cima para baixo, só vem dele. E o Monte de Hermon, né, o Monte de Hermon, ele fica a 2.814 metros de altura. É o monte mais alto ao norte de Israel. O Monte Sião já é um monte mais baixinho lá, bem baixinho, né? E no entanto, ele fala aqui que é como o monte, é como o orvalho de Hermon, Sheored al-Harereit Sion, é o orvalho de Hermon. Hermon era, por ser muito alto, tinha uma densidade de orvalho muito maior do que a densidade de orvalho do Monte Sião. Agora, o que acontece, irmãos? Quando há unidade, essa densidade maior de orvalho, é como que desses 200 quilômetros de distância, de um monte para o outro, Deus transporta. E você imagine, Sião é o lugar onde Deus está, onde o povo de Deus está, cai sobre o povo. Orvalho representa refrigério. Quando você vai numa região em que durante a noite, né, o orvalho cai ali, vocês veem muito isso aqui, né? O orvalho, quando ele cai, ele não faz barulho, não é igual uma chuva torrencial, que você vê trovões, relâmpagos, não. O orvalho é algo que cai assim, ó, vai caindo, né? E quando você chega de manhã, olha, fica tudo ali úmido, molhadinho, e ele fertiliza. Esse orvalho de Deus sobre nós é assim, ele vai caindo sobre nós devagarinho, às vezes sem barulho, às vezes sem nenhum estardalhaço, como um trovão, um relâmpago, mas que os efeitos dele fertilizam a nossa vida. Produz caráteres melhores, produz temperamentos melhores, produz relações em casa melhores, relações de pais com filhos melhores, e tudo vem de cima, cheio red, vem descendo. E ele finaliza com algo que eu fiquei assim, ó, se houver unidade entre nós, ele não fala só união, da gente se reunir aqui não, é unidade de propósito, de meta. Nós sabemos para que nós fomos chamados, por que nós fomos chamados, qual é o propósito, o projeto de Deus na nossa vida, que já foi revelado. Se nós seguirmos essas diretrizes, olha só a promessa. O salmista termina dizendo algo tremendo, que chame, porque ali, ou seja, onde há unidade, é como o óleo que desce, é como o orvalho que desce, porque ali tzvá Adonai et berachá, porque ali o Senhor ordena a bênção. Se houver unidade entre nós, esse orvalho vai cair denso como lá do Monte Hermon. Nós estamos com um orvalho muito pequeno, né? Hoje o Senhor já poderia estar fazendo uma festa aqui conosco, mas o orvalho está caindo bem pequeno, bem devagarinho, mas você está sentindo o orvalho cair. Mas Deus quer derramar mesmo, como Ele já fez no nosso meio. O primeiro retiro de mocidade, você lembra? Ali foi densidade do irmão. Quantos foram batizados no Espírito Santo? Todos os lugares, em toda parte, dentro da cozinha, o Senhor batizando do Espírito Santo. O Senhor tomando um, tomando o outro, mas batizando muitos no Espírito Santo. Isso é derramamento. E quem pode ordenar isso é o Senhor. Ali
Quando há unidade, quando há união, mas essa união que nos torna um só, aí o Senhor ordena a bênção. E o Senhor ordenando a bênção, irmãos, ela vem assim direto, sem nenhum impedimento. E se tiver impedimento? Se tiver impedimento, vocês lembram quando Daniel estava orando, depois que ele estava numa dificuldade enorme, né? E ali orando e nada de resposta, e de repente ele tem uma visão para saber o que estava acontecendo, tinha um impedimento. E o Senhor então envia um anjo para poder ultrapassar aquela barreira. Miguel pega a espada e defende, te expulsa aquelas hostes. E aí o anjo vem e diz: eu vim por causa das tuas palavras, ó homem muito desejável. Nós estávamos em Acari um dia num culto, irmãos. O pastor Jair estava dirigindo o culto. A igreja estava assim, tranquila, aquele culto estava tranquilo. E de repente, o pastor Jair levanta e fala: olha, irmãos, Deus quer fazer algo diferente aqui nesse culto, nessa noite. Mas tem um impedimento, que eu vi aqui umas hostes infernais que estavam fazendo bloqueio para aquele que está ordenado trazer a bênção não vir. Vamos ficar em espírito de oração para o Senhor romper essa barreira, porque o Senhor quer abençoar esse culto. O enviado já foi ordenado para trazer essa bênção para nós. Aí nós paramos ali, a igreja toda entrou em oração, e o pastor Jair está ali: Senhor, manda mais anjos, Senhor, manda mais anjos, Senhor, manda mais anjos, Senhor. Daqui a pouco, irmãos, nós vimos como Deus, quando o pastor Jair falou: obrigado, Senhor, obrigado. Quando ele falou obrigado, o Senhor derramou o seu poder na igreja. O Senhor renovou no Espírito Santo. No banco do coral, o homem mais tímido daquela igreja, irmão Josias, o mais tímido daquela igreja, de olhos fechados, começou a marchar na igreja, levantou do coral, foi no centro da igreja, e olha, o fogo desceu, a glória de Deus, foi lá na frente com o olho fechado, voltou e sentou no mesmo lugar. O Senhor tomou o pastor Jair em variedade de línguas ali no púlpito, e tomou Jeronias ali. Olha, foi uma festa aquela noite. Até se houver impedimento, o Senhor rompe as barreiras, se a igreja estiver nessa união, nessa unidade. Então, esta bênção, diz ele aqui, Chaim, vida, ad haolam, para toda a eternidade. Bênção contínua, bênção ininterrupta. Quando há união, quando há unidade, a bênção de Deus sobre nós não vai ter pausa. Todos os cultos Deus vai fazer uma coisa diferente. Que nós possamos então vencer a nossa inadimplência vocacional, procurar cada um saber para que foi chamado e se submeta à vontade de Deus. Se fizerdes tudo que eu vos ordeno, tudo que eu tenho mandado, falarei convosco face a face. Saia daqui com essa promessa e com esse desejo, que o Senhor nos abençoe.